Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Pérolas escondidas, trombetas sobre o fim do mundo. Muitos cristãos nos dias de hoje, ao receberem a mensagem da verdade sobre o fim, dizem: não estou preocupado com o fim do mundo, mas com a alma. Vocês deveriam evangelizar ao invés de ficar falando do fim do mundo, de destruição, do apocalipse, etc, etc. Noé, instruído por Deus, pregou por 120 anos a destruição do mundo. Qual era o objetivo de Deus ao usar Noé para pregar a destruição? Fazer com que o povo se preparasse. É triste ver que aqueles mesmos que se dizem cristãos pensem que isto realmente não tem importância. Noé foi fiel ao seu chamado e foi chamado de louco, fanático, extremista. Com certeza muitos ali, achando-se cristãos, realmente imaginavam estar servindo a Deus quando diziam essas coisas a ele. Noé, você não se cansa desta conversa de dilúvio? Não tem outro sermão, não? Fale do amor de Deus, etc, etc, etc. As almas que não querem ouvir sobre as profecias e sobre o fim do mundo o fazem apenas por uma razão. Não estão preparadas e não querem se preparar. Têm medo, porque no fim das contas não confiam de fato em Deus. Preferem fechar os olhos e os ouvidos para a verdade, mas para acalmar a sua consciência, buscam desculpas, do tipo, fale do amor de Deus, como se o amor de Deus não fosse o que levou Noé a avisar as pessoas do fim do mundo da época. Foi o amor de Deus que levou Jonas a falar da destruição de Nínive, para que o povo se arrependesse. E foi o amor perfeito de Deus que levou Jesus a falar da destruição do templo de Jerusalém e do fim do mundo. Enquanto, igualmente quando os profetas predisseram que o povo de Deus seria aprisionado, etc, etc, etc. Na verdade, o amor de Deus em determinados momentos é revelado muito mais na repreensão do que no consolo. Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse 3, 19. As principais profecias todas apontam para o fim. Daniel, Apocalipse, o sermão profético de Jesus no livro de Mateus e outros. A verdade de Noé era a verdade para o tempo dele. A verdade para o tempo de hoje é de que os que se dizem cristãos não querem saber dos mandamentos da lei de Deus. E tão certo como foi no tempo de Noé, que os homens foram destruídos pela desobediência às leis de Deus, assim também será agora. Uns ouvem, outros não. Foi assim no dilúvio e será assim também agora. Fala-se da graça e da fé como se elas substituíssem a lei. Mas é somente pela graça e pela fé que podemos ser obedientes a Deus e à sua lei. De um modo geral, os líderes religiosos embalam os chamados cristãos nas igrejas com falsos milagres e cultos movidos pela ganância e o sentimentalismo, enquanto o povo completamente desinformado não tem a chance de se preparar. Sermões bonitos do amor de Deus, que não passa de um amor sentimental e humano, porque é isso que o povo quer ouvir. Deus sabia que isso ia acontecer no nosso tempo e nos deu a profecia de Isaías que se cumpre diante de nossos olhos, que dizem aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizei para nós o que é reto. Dizei-nos coisas agradáveis e vede para nós enganos. Isaías 30, 10.
Somente pode se preparar aquele que sabe o que aguardar quanto ao futuro. Não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5:20. Não havendo profecia, o povo perece. Provérbios 29:18. Todos nós temos dois tipos de médicos a escolher. O bonzinho, que vê que você está com um câncer mortal ou a lepra do pecado e te diz que tudo está sob controle. Te receita comprimidos para te anestesiar e te manda para casa para morrer sem que você tenha a chance de lutar. Esse é o médico bonzinho. E temos o médico justo, que te mostra a realidade da tua situação. Se necessário, te rejeita injeções e tratamentos doloridos. Solicita que você abandone uma série de coisas que você gosta, mas luta por tua vida e te dá a chance de lutar também. Que tipo de médico cremos que Jesus é? O bonzinho ou o justo? De um lado, pastores com seus sermões de prosperidade e fábulas aprazíveis. Do outro, os que dizem o que Deus mandou dizer. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Apocalipse 16:21. Mas se quando a atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este foi levado no seu próprio pecado, porém o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Ezequiel 33:6. Estamos tocando a trombeta. É a nossa missão. Não podemos fugir dela porque não queremos seu sangue em nossas mãos. E por quê? Mas tu lhes dirás as minhas palavras. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Ezequiel 2:7. Deus está dizendo: estejam preparados, estejam informados. O Filho de Deus está vindo. Pense nisso e que Deus seja contigo.